Ok, vamos estudar então nesse vídeo um pouco mais a respeito da curva de Phillips. Vamos ver como é que ocorre o deslocamento da curva de Phillips quando há alterações na demanda agregada. E nesse caso ocorre um aumento do produto e um aumento dos preços também, com um consequente aumento do desemprego. E como ocorre também esse efeito quando a demanda permanece constante, mas ocorre primeiramente uma alteração na oferta agregada. Nós temos aqui dois gráficos aqui no painel A. Esse gráfico ele mostra as curvas de demanda agregada. Temos duas curvas de demanda agregada inicial, que é demanda agregada 0, e a demanda agregada 1. E temos também a curva de oferta agregada. E aqui no painel B nós temos a curva de Phillips, que é a relação entre inflação e desemprego em função da alteração na demanda agregada. O que ocorre? Aqui nós temos aqui no eixo vertical do primeiro gráfico nós temos o nível de preços, e no eixo horizontal nós temos aqui está produto, PIB real, quantidades, enfim. O que ocorre? Supondo que a oferta agregada se mantém constante, a curva de oferta agregada ela é constante, aliás, fixa, tá? Nós temos aqui para um nível de preços de 200 reais, 200 unidades monetárias, nós temos uma demanda de 4.000 unidades. Vamos supor que de uma hora para outra ocorra um aumento da demanda agregada. Então, ocorrendo esse aumento, a demanda agregada vai aumentar de 4.000 unidades para 4.080 unidades. Vai ocorrer nesse caso um deslocamento, tá? Ela vai se deslocar para a direita num primeiro momento. Ela se deslocando para a direita de 4.000 para 4.080 unidades, consequentemente pela lei da oferta e da demanda, o preço desse produto, dessa cesta de produtos, enfim, ele vai subir do nível de 200 para 220. Então, nós teremos um deslocamento da curva de demanda agregada para a direita, certo? E para cima também, saindo do ponto G ao ponto H, tá? Nós supomos que nesse nível G, nós estávamos trabalhando com uma taxa natural de desemprego, olha G aqui, de 5%, tá? Mas o que aconteceu? Como a demanda aumentou e aumentou os preços também, como o produto aumentou, o nível de produção aumentou de 4.000 para 4.080, o que ocorre? As empresas vendem mais, elas têm que aumentar os seus estoques, né? As fábricas têm que aumentar o seu nível de produção, têm que produzir mais. Para isso, elas vão contratar mais pessoas para trabalhar, tá? Aqui ocorreu aumento de preço, mas geralmente também ocorre aumento de salários, né? Para que se torne mais atrativo a contratação de novos trabalhadores no mercado de trabalho. Ora, a economia é aquecida com um produto maior, contratando mais trabalhadores, é claro que o nível de desemprego ele vai cair desse nível inicial de 5%, ele cai aqui, digamos aqui, para 4%, a esse nível de preço de 220 aqui, com um produto mais alto, com um produto de 4.080. Então, essa aqui é chamada inflação de demanda. Nessa inflação de demanda, a demanda 1 é maior que a demanda inicial, portanto o produto aumenta. Aumentando o produto, as indústrias precisam produzir mais, né? Acabam por fim tendo que contratar mais trabalhadores, e a consequência disso é que o desemprego reduz o nível de desemprego, com o consequente aumento da inflação, ou vice-versa, né? A inflação sobe e o desemprego diminui. Nessa segunda situação, aqui já é diferente. Aqui a inflação ela ocorre não mais como um choque da
da demanda. A demanda permanece fixa, a curva de demanda permanece fixa. Como nós podemos ver aqui no gráfico, nós temos apenas uma curva de demanda. O que ocorre é um deslocamento da curva de oferta, saindo da curva de oferta inicial, ou A0, indo em direção à curva de oferta 1, ou A1. Tá? Em função de que? Olha, nós tínhamos aqui a um nível de preço de 200, tá? Nós tínhamos 4.000 unidades sendo oferecidas no mercado, tá? Mas ocorreu que os custos de produção aumentaram. Tivemos aqui, por exemplo, então uma inflação de custos. Aumentando os custos de produção, o produtor ele se obrigou a continuar vendendo esse mesmo nível de 4.000 unidades, só que a um preço maior, a um preço de 200, não é de 200, mas sim de 220. Tá? A esse nível de preço de 200 e 4.000 unidades sendo ofertadas, nós tínhamos um nível de taxa natural de desemprego de 5% aqui no ponto A, certo? Mas o que ocorre? E nesse nível de 5% no ponto A, em função desse aumento de custo de produção, ocorreu que para o mercado continuar mantendo essa taxa natural de desemprego de 5% e oferecendo, portanto, essas 4.000 unidades aqui, tá? Para que ele continuasse, que a economia continuasse com a taxa natural de desemprego, seria necessário continuar trabalhando com essas produzindo essas 4.000 unidades, tá? Mas para isso, como os custos aumentaram, tá? O preço final do produto também vai ter que aumentar de 220, porque senão não tem condições. Aí o que aconteceu? Como o preço aumentou muito de 200 para 220, tá? É aquela lei da oferta e da demanda, tá? As pessoas começaram a reagir frente a esse aumento de preço. As pessoas não estavam dispostas a pagar 220, subiu muito. Então o nível de preço ele se ajustou aqui no ponto B, tá? O novo preço 214. Só que como os custos de produção eles estão mais altos em relação ao momento anterior, as firmas, as empresas, a indústria não tem condições de ofertar a mesma quantidade de 4.000 unidades a um preço menor, que é o preço que o mercado está pagando, que as pessoas que estão demandando estão dispostas a pagar, né? Elas estão dispostas a pagar não o preço de 220, mas sim o preço de 214. Então, o que o mercado tem que fazer? Nesse caso, como o preço que as pessoas estão dispostas a pagar ele é um preço menor, tá? A diferença de 6 aqui, 220 menos 14, tá? Então o mercado ele tem que se obrigar a ofertar uma quantidade menor, que é uma quantidade de não mais de 4.000, mas sim de 3.920. Ora, como o mercado ele vai ofertar uma quantidade menor, então o mercado ele se obriga a produzir uma quantidade menor. Isso implica no desaquecimento da economia. Então, desaquecendo a economia é como se a economia ao invés de crescer, ela estagnasse. E isso considerando a inflação. Nós tivemos um aumento no nível de preços aqui, nos custos dos fatores de produção que aumentaram. Tá? Isso é inflação de custos e ao mesmo tempo a economia ela se estagnou. Esse é o fenômeno chamado estagflação. Como a economia ela está estagnada, ela não está com todo o gás, operando pleno emprego como estava operando antes, com 4.000 unidades ao nível de preço de 200, o que acontece? Essa taxa natural de desemprego de 5%, ela sobe, tá? Por quê? Porque as empresas vão começar a demitir funcionários, as indústrias vão começar a demitir funcionários, já que o produto a ser produzido ele tem que diminuir porque os custos estão mais caros, só que as pessoas não estão dispostas a pagar esse aumento de custo que é repassado aos preços, elas estão dispostas a pagar um preço menor. Então as empresas são obrigadas a produzir um nível menor de produto. Consequentemente, ocorre demissões. Ocorrendo demissões é o mesmo que diminuição do nível de emprego ou aumento na taxa de desemprego, indo daqui de 5% para uma taxa de 6%. Então aqui está a curva de
Phillips, né? Saímos desse ponto inicial, que é o ponto A, quando tínhamos uma taxa natural de 5% para um nível de produto de 4.000, um preço de 200, e fomos até o ponto B, onde o novo preço ele é mais alto, é 214, em função da inflação de custos. Só que, no entanto, ocorreu desemprego aqui, pessoas foram demitidas, desempregadas. Então esse é o caso da, da estagflação, da curva de Phillips, em função de um deslocamento na curva de oferta agregada pelo motivo do aumento nos custos de produção.